Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Como a agenda passa por Brasília, jornalista Beto Almeida, com reflexo no Ceará, a semana tem uma pauta que mexe com os cofres dos municípios e dos estados. Os governadores entraram em campo para evitar prejuízos com a reforma tributária. Os cálculos dos secretários da Fazenda apontam que, com o texto atual, a reforma tira dos estados, por ano, 14 bilhões de reais. Mais informações com Sátiro Salles. Crescem as pressões contra a aprovação da reforma tributária que está na pauta de agosto na Câmara Federal. A chiadeira dos profissionais liberais que se sentem prejudicados com o texto em tramitação ganha ainda mais dimensão com a mobilização de prefeitos e agora dos governadores. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, calcula que, se aprovada, a reforma tributária irá tirar 13 bilhões e 100 milhões de reais dos cofres das 5.568 prefeituras do Brasil. Os municípios do Ceará também serão prejudicados. O grito mais recente é dos governadores que se articulam para pressionar os deputados federais a barrarem a proposta que está em tramitação na Câmara. Os chefes do Executivo Estadual querem um encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e irão marcar posição contrária à reforma tributária no Fórum de Governadores. O relator da proposta, que altera os cálculos de imposto de renda, o deputado Celso Sabino, que se antecipou para admitir que estuda um meio para compensar os governos estaduais e municipais, caso haja queda nas transferências do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O Comitê Nacional de Secretários da Fazenda de Estados estima que, com essa reforma proposta, os estados irão perder por ano cerca de 14 bilhões de reais. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. O movimento dos governadores, jornalista Beto Almeida, fortalece o grito dos prefeitos que, por meio da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, alertaram os deputados federais que as cidades brasileiras poderão perder a cada ano 13 bilhões de reais. Ou seja, são 27 bilhões de reais que, com razão, os prefeitos e os governadores não querem abrir mão por conta das mudanças no imposto de renda. Uma briga que promete esquentar ainda mais, Beto Almeida, no começo de agosto, quando os deputados federais retomam as atividades em plenário. Vai ser um debate que promete esquentar ainda mais na retomada dos trabalhos mesmo, agora no comecinho de agosto, Luzenor. Pelo seguinte, a reforma que está sendo proposta aí pelo governo federal é o seguinte: permite uma redução de carga tributária para os mais pobres. É o que o relator diz, reduzir a carga tributária dos mais pobres e metade dos contribuintes ficará isenta. Em tese, isso é o que todos querem. O problema não está nem tanto aí. O problema está exatamente na redução da alíquota do IRPJ, ou seja, o imposto de renda pessoa jurídica para as empresas, porque a redução desse imposto, Luzenor, ele vai ter um impacto enorme no repasse do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, e no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Aí sim, vem essas perdas que você fala acumuladas de pelo menos 27 bilhões e 400 milhões de reais para os estados e os municípios. A gente não pode esquecer, Luzenor, que quando o governo diz que ao reduzir a aplicação do imposto de renda das empresas, dos atuais 15% para 5% em 2022 e para 2,5% a partir de 2023, isso significa que nós teremos uma perda de arrecadação. E essa perda de arrecadação, naturalmente, vai ter impacto nos valores que são repassados pela União aos estados e aos municípios. E é nesse contexto que os governadores e os prefeitos estão de forma justa protestando. Porque se há uma tentativa do governo, Luzenor, em passar a tributar o lucro e não apenas a produção, que parece também injusto, mas o governo precisa deixar claro como
não sacrificar mais os estados e os municípios, que pagam sim uma conta salgada por isso.